Começa agora o Sintonia Saúde, o programa mais saudável da sua rádio. E muito bem-vindo você que nos escuta agora. Eu sou Lucas Henrique e o Sintonia Saúde de hoje está no ar. E o Sintonia Saúde vai até Natal, Rio Grande do Norte, no 9º Simpósio Franco-Brasileiro de Atualização em Ginecologia e Obstetrícia, que aconteceu entre 10 a 12 de maio em Natal, em Rio Grande do Norte, no ano de 2012. E entrevistou a doutora Sônia Maria Rolim, ginecologista, sobre os assuntos menopausa e anticoncepcionais. Aqui a sua consulta é por nossa conta. Acompanhe agora a entrevista com a doutora Sônia Maria Rolim sobre anticoncepcionais e menopausa. Muito obrigada, Lucas. É um prazer de estar aqui com vocês todos, nessa região maravilhosa, ensolarada, agradável, hospitaleira. E é muito prazer mesmo, viu, Lucas? Eu fico contente de estar com você e com o seu público. Muito obrigado. Doutora, a senhora lançou alguns livros, né? A senhora poderia falar um pouco sobre esses livros? Certo. O primeiro livro que nós lançamos foi Menopausa, o que você precisa saber, que é uma abordagem prática do período do climatério, né? Como você sabe, Lucas, o climatério é aquela fase da mulher que ela vai do período reprodutivo e ela passa por período não reprodutivo. Então, os ovários dela vai diminuindo o número de folículos, que é justamente o folículo que dá origem ao quê? Ao óvulo, que juntando o espermatozoide vai dar origem a você, a todos nós. Okay. Nós somos originários de um folículo que foi um bom folículo, houve uma postura do óvulo que se juntou com o espermatozoide e estamos aqui e a vida continua, é assim? Okay. Nessa ocasião, ao climatério, nessa fase da vida da mulher, os ovários dela, que tem um número de folículos determinado, eles vão acabando paulatinamente e nessa fase eles se acabaram. Se você quiser ter bebês, você não vai poder mais ter com seus próprios óvulos, vai ter que só se for alguém que doar óvulos para você, porque os seus óvulos têm um período de vida, né? Então a gente sempre fala para as mulheres, veja a gestação, quando é que você quer ficar grávida, porque seu relógio é biológico, chega um momento que você não tem mais seus óvulos, né? Exato. Bom, então nesse período da vida existem sérios cuidados, uma série de cuidados que a mulher deve ter normalmente. Ok, doutora. Vamos falar um pouco mais sobre a menopausa daqui a pouco. Mas primeiro, doutor, eu queria falar sobre alguns métodos anticonceptivos, né? Nós sabemos que o anticonceptivo mais comum é o preservativo, né? Chamado camisinha, né? E além de evitar a gravidez, é muito importante para doenças sexualmente transmissíveis. Mas hoje em dia está cada vez mais comum o uso da pílula anticoncepcional, né? Em alguns casos, nem mesmo para prevenir a gravidez, mas para outros fins. Dentro desse universo químico anticonceptivo, sempre há dúvidas das mulheres e também dos homens. Afinal de contas, é bom que os homens saibam também dessas coisas, né? Isso é conhecimento, né? Existem muitas verdades e mitos sobre esse assunto. Então, doutora, tomar anticoncepcional por um período longo de tempo terá dificuldades no momento da mulher parar e quiser engravidar? Em primeiro lugar, a anticoncepção é problema do casal. Então, tanto o homem quanto a mulher tem que estar perfeitamente cientes disso. Perfeito. Outra coisa, a camisinha é sempre. Independente de querer ter bebês ou não querer ter filhos, a camisinha é um método contra a doença sexualmente transmissível. Então, todo mundo tem que saber que tem que usar a camisinha, aprender a usar, aprender a colocar e gostar da camisinha, né? Aprender a viver com a camisinha na hora certa, não é viver com a camisinha de pendurada, obviamente, mas viver com a camisinha na bolsa ou no bolso, né? Para uma ocasião você está sempre atento, não precisa ficar procurando a camisinha ou não usar a camisinha porque não tem disponível, né? Então é uma coisa que tem que andar sempre no bolso e na bolsa, primeira coisa. Segunda coisa, em relação aos métodos anticoncepcionais, as pílulas anticoncepcionais são estudadas há mais de 60 anos. Então elas têm toda a segurança de uso sem implicar em você ficar preocupada com o seu futuro. Logicamente que tem indicações e contraindicações. Aconselha-se então, antes de você utilizar a pílula anticoncepcional, consultar um médico, né? Para ver se você tem algum fator de risco que não vai poder usar a pílula anticoncepcional. Você não pode começar a usar a pílula sem uma avaliação prévia, uma consulta prévia de um profissional de saúde.
Perfeito. O anticoncepcional, doutora, com menos hormônio é mais fraco do que aqueles que têm mais hormônio? Não, isso é um mito, não é uma verdade, porque os anticoncepcionais eles foram evoluindo com o passar do tempo e foi verificando que do anticoncepcional, os de baixa dose atualmente utilizado, a eficácia é muito boa, é semelhante aos de alta dose. Então, se você tem uma semelhança de eficácia, isto é, se os dois são bons, por que você não vai usar um que tem menos hormônio? Então, os de baixa dose, que são ditos os hormônios, os métodos anticoncepcionais orais mais assim modernos, eles são tão eficazes quanto os antigos. Ok. E algumas mulheres, doutora, param de tomar o anticoncepcional para menstruar e outras não. As duas formas estão corretas, doutora, ou existe alguma forma correta e outra não indicada para isso? As duas formas estão corretas, desde que você tenha confiança. O problema é o seguinte, quando a mulher para de tomar depois de 21 dias a pílula, muitas delas preferem, porque tem certeza absoluta que não está grávida, porque vê que menstrua. Mas o fato de você tomar uma pílula de uma maneira contínua, você também pode tomar, desde que você esteja segura e que dessa maneira você também vai estar também protegida. Então as duas formas são saudáveis, São né? saudáveis. As duas provas já estão sendo demonstrado que você pode tomar também de modo contínuo. Doutora, uma coisa que a gente escuta hoje é o uso da pílula do dia seguinte, né? E essa pílula é eficaz, né, realmente, e o uso exagerado dessa prática pode prejudicar o organismo da mulher? Bom, em primeiro lugar, a pílula do dia seguinte, você sabe que mesmo sem consulta médica você pode tomar. Mas só que você tem que ser do dia seguinte, e não do mês seguinte, normalmente da semana seguinte, não é. É do dia seguinte, escutou bem? Já diz o nome, né? O nome diz dia seguinte. Se você tomar uma pílula no dia seguinte, você menstruou, você está no seu período fértil, você teve um encontro assim que você esqueceu não estava tomando nenhum método de precaução para você ficar grávida ou não, você tem que tomar. Você tem que tomar, você tem que ensinar suas amigas a tomar, porque mesmo sem consulta médica, você deve tomar essa pílula. Porque é muito mais interessante você ter uma irregularidade menstrual logo a seguir, porque você vai menstruar de novo, do que você ficar grávida. Uma gestação indesejável ninguém merece, né? Nem você e nem seu filho. Os filhos querem vir desejados. Programados, né? Programados, e não aconteceu. Ninguém gosta de acontecer, né? Você tem que vir aquilo que você está programado. Então você tem que tomar a pílula do dia seguinte. Você me perguntou outra coisa, Lucas. Você perguntou se porventura essas mulheres tomando muitas vezes vai prejudicar a saúde delas. Se você está tomando muitas vezes, não é mais interessante você tomar uma pílula todo dia? Porque será que você está tão esquecida assim? Ou então a sua vida é tão assim, toda hora você encontra uma pessoa interessante, então vai ter esse mês aconteceu, o mês que vem aconteceu, outro mês acontece de novo. Você vai ter irregularidades menstruais, não é muito interessante. A organização é fundamental, né, doutora? Agora, eu sempre digo, o pior é você não tomar. O pior seria não tomar, tomar. Numa ocasião eventual, né? Que eventual. Essa pílula é feita para uma ocasião eventual. Mas então, se você está tendo tantas eventualidades na sua vida, não é melhor você tomar uma pílula de uma vez só? Todos os dias? Né? Você está tão cheia de novidades assim, tome a pílula todo dia. E outra coisa, quando você toma a pílula no dia seguinte, você fica ansiosa, nervosa, você não sabe se ficou grávida, se não ficou. Para que passar esse estresse todo mês? O que é isso? Não dá, é melhor você se programar, programa melhor e toma a sua pílula todo dia, direitinho. Doutor, existem outros tratamentos com anticoncepcional cuja fidelidade não seja unicamente evitar uma possível gravidez? Sim, as mulheres que têm um chamado ovário policístico, por exemplo, elas tomam a pílula, normalmente pode tomar a pílula para regular o ciclo. Existem muitos outros benefícios da pílula que você pode... Por exemplo, mulheres que têm hirsutismo, você faz uma análise para saber por que aumentou os pelos dela, também tem indicação para tomar um anticoncepcional. Irregularidades menstruais de outras causas também tem indicação. Mas não tome nunca sem indicação médica, né? Nunca. Sempre é bom procurar um profissional antes de qualquer tratamento, né? Obviamente. E a última pergunta sobre esse assunto de anticoncepcionais é a pergunta do povo, né?
que Carla tem 27 anos e mora em Piedade, Pernambuco, e pergunta: doutora, no intervalo do meu anticoncepcional eu posso ter relação sexual com o meu parceiro sem uso de camisinha e não correr risco de engravidar? Sim, no intervalo da pílula você pode usar, você pode ter relações sexuais, desde que você tomou regularmente a pílula, nada impede que você tenha no intervalo da pílula suas relações sexuais normais. Mas não esqueça da camisinha. Ok, não esqueça da camisinha, é importante sempre. O Sintonia Saúde de hoje recebe a professora doutora Sônia Maria Rolim, professora da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, diretamente daqui, do 9º Simpósio Franco-Brasileiro de Atualização em Ginecologia e Obstetrícia, que acontece entre 10 e 12 de maio em Natal, Rio Grande do Norte. E a doutora responde dúvidas sobre anticoncepcionais e menopausa. Falando agora sobre menopausa, doutora, esse assunto que parece ser tão temido, né, pelas mulheres. Doutora, o que seria, na verdade, a menopausa? Existe alguma definição? Existe definição. Menopausa é a data da última menstruação na sua vida. Assim como a primeira menstruação, a gente chama menacme, né? No menacme, você tem a primeira menstruação. E no climatério, você tem a última menstruação, que chama menopausa, certo? Certo. Uma dúvida, doutora. Muitas mulheres perguntam, existe alguma dúvida entre menopausa e climatério? Muito bem. Então, a primeira menstruação na sua vida ocorre durante a puberdade, certo? A última menstruação na sua vida ocorre durante o climatério. Então, o climatério é um período e a menopausa é a data da última menstruação, né? Uma é a data e outra é o período. Mas não importa se você fala climatério, menopausa, a gente não se incomoda de você falar ou menopausa ou climatério. Mas é bom saber que menopausa é a data da última menstruação e climatério é o período das alterações hormonais até a parada total da sua menstruação e continua depois tudo após a menopausa. Em que idade, doutora, as mulheres começam a apresentar os sintomas da menopausa? Existe uma idade certa ou varia de mulher para mulher? Então, não, varia de mulher para mulher, certo? Existe, no Brasil, a última menstruação no Brasil ocorre ao redor dos 52 anos, mas pode ocorrer dos 48 aos 52. Então, dependendo da cidade, dependendo do estado, você observa que tem mulheres que menstruam até mais tarde e outras que menstruam mais cedo. Então, de qualquer modo, a última menstruação após os 40 anos já é esperada. Não é? Após os 40 anos já é esperado. Antes dos 40 anos a gente chama menopausa precoce, certo? Mas no Brasil, 48 a 52 anos. 52 anos. E a menopausa prejudica, doutora, de alguma forma a saúde da mulher? Sim, do ponto de vista não somente a menopausa, mas o envelhecimento em si. Então, não é que prejudica a saúde, mas você tem que tomar mais cuidados nessa fase. É que nem na gestação. Quando você fica grávida, você não vai procurar o médico fazer seu pré-natal? É a mesma coisa. No climatério, existem certas alterações que são mais frequentes. Então, existe mais risco de câncer, você sabe do risco do câncer de mama. Em relação ao risco do colo do útero, qualquer mulher que tem relação sexual está arriscada a desenvolver um HPV, que é aquele alteração que ocorre transmissível, uma doença transmissível, que é o HPV, e que você pode ter uma alteração do seu colo, certo? E levar um câncer do colo do útero. Nas mulheres, nesse período também, todas as mulheres que têm relação, elas estão expostas ao HPV. Agora, no climatério propriamente dito, aumenta o risco, principalmente o risco do câncer de mama, não é? Então, tem que procurar o médico fazer a sua mamografia, fazer o exame de Papa Nicolau. Outra coisa, o colesterol também começa a alterar, né? Começa a ter uma fração, o colesterol, tem frações boas do colesterol, mas de uma maneira geral, você pode saber que existe uma fraçãozinha que chama LDL colesterol, que é o pior de todos, que é aquele que se deposita nas artérias, né? Favorecendo, então, o aparecimento da doença cardiovascular, que seria o quê? O infarto do miocárdio, não é? A hipertensão arterial. A hipertensão arterial é tão fácil fazer o diagnóstico, basta uma aferição de pressão arterial, né? E você muitas vezes tem uma hipertensão arterial e você não está sabendo, né? Então, não custa você, nessa fase, aumenta também o risco de hipertensão arterial, aumenta o risco do diabetes também.
Então, fazer uma glicemia é importantíssimo, né? Outra coisa, se você está sangrando muito na fase de irregularidade menstrual até a última menstruação, que é também característica do climatério, quando a menstruação começa a ter umas alterações até chegar à última menstruação, nessa fase que você sangra muito, você pode ter uma anemia. Você pode estar chateada, cansada, depressiva, achando que é do período do climatério, e não é, você está anêmica. Então é importante que faça o exame também. Então, hipertensão arterial, o diabetes mellitus, as alterações lipoproteicas, a glicemia, né? Por causa esse do famoso diabetes. check-up, né? Que a pessoa tem que fazer com mais regularidade. Muito bem, é um né? check-up, tem que fazer com mais regularidade. A mamografia, como eu falei, o Papa Nicolau, são exames muito importantes que se fazem. E doutora, o que é TRH, que nós escutamos tanto falar quando se fala de menopausa? Então, TRH é a abreviação, né, da terapia de reposição hormonal. Então, muitas mulheres, elas necessitam da terapia de reposição hormonal. Mas nem todas, né? Nem todas as mulheres precisam, mas aquelas que as ondas de calor prejudicam muito a sua qualidade de vida, a vagina fica muito ressecada, ela, pela onda de calor em si, ela não dorme bem, no dia seguinte ela está irritada, passando mal, ela briga com todo mundo, essas precisam de terapia, precisa de cuidado. Então essas mulheres a gente vai ter que ter uma atenção especial. Essas mulheres, doutora, que reclamam também da falta de libido na menopausa, elas também são candidatas a uma terapia? São candidatas também. Quando você fala de sexualidade na mulher, a sexualidade não depende só de hormônio. A sexualidade depende do contexto biológico de cada uma, que é a parte hormonal, psicológico de cada uma, certo? Social, o que é aquele grupo de mulheres, qual é a convicção delas em relação à sexualidade, e econômico também, e depende muito, mas mais basicamente também depende do parceiro. Um parceiro interessado, interessante, simpático, limpinho, bem arrumadinho, qualquer mulher gosta, não é? Então a sexualidade não bota a culpa só na mulher. Não esquece que o parceiro não bota a culpa só no hormônio, né? Nem muito menos no hormônio, certo? Então também são fatores que a gente fala bio, psico, socioculturais, não é? Perfeito. Então a menopausa pode interferir na vida emocional da mulher, né, doutora? Se você vê por esse âmbito, se ela não estiver bem acompanhada também, se o parceiro não estiver atento também, ele deve ter paciência também, não é uma fase fácil. É uma forma que o homem também tem, né, a andropausa, né? A mulher também. Eu não acredito que de paciência, eu não falo bem esse termo, porque ninguém tem que ter paciência, tem que ter tratamento. Ninguém precisa ter paciência com o outro. Se você tem um marido agressivo, que te trata mal, você vai ter paciência com ele? Não, você não vai ter paciência, ele vai ter que procurar um atendimento, você não vai poder ficar aguentando desaforo e agressões. Né? Ninguém tem que ter paciência, tem que procurar tratamento. Lógico, se ela está com calor, ela não dorme bem, não precisa ter paciência com ela, leva ela no médico. A medicina está aí para isso, né? A medicina é um avanço tecnológico. Ela mesma vai sozinha, a mulher sempre se vira tão bem. Exatamente. Vamos botar a culpa onde não tem culpa, né? Isso mesmo. Exercícios físicos, doutora, podem ajudar a mulher a passar essa fase? Os exercícios físicos são fundamentais em qualquer época da vida. O importante é que você faça, você já desde pequena faça exercício, você já está acostumada com esse hábito. Não, mas aquelas que nunca fizeram por questão de cultura, então essa fase ótima, é hora de fazer exercício. Agora, o exercício que ela tem que fazer é andar, é pôr um pé na frente e vai embora. Quer dizer que não precisa, se quiser entrar numa academia, pode até entrar, mas é bobagem. Porque não é virar fisiculturista, né? Não é bobagem, nunca é bobagem você tratar do seu corpo de uma maneira saudável, não é. Mas acontece que às vezes é dispendioso. As pessoas falam para mim, é muito caro, eu vou ter que entrar com um fisioterapeuta, vou ter que entrar com professor de educação física. Não, nessa fase basta andar. Você tem que andar quando? Vão ser práticas. Você vai andar igual você fez a vida inteira, desde que você começou a andar com um ano, não foi assim? É o mesmo andar de sempre. Você vai andar durante 5 vezes por semana, 40 minutos. Então você se vira que isso daí é um remédio. Isso é remédio. Então você arranja um horário para você de manhã. Ah, não tenho tempo, se ajeite. Porque o que acontece? Você vive com o seu corpo, então você tem que cuidar do seu corpo. Né? Então você se ajeita, então você fala, então na hora do almoço, em vez de almoçar perto
perto do meu trabalho, eu ando 2, 3 quarteirões para comer mais rápido. Então, você vai andar 20 minutos para ir, você anda 20 minutos para voltar, são 40 minutos. Né? Então, tem que ser prática. Então, descer e não está pagando academia nenhuma para fazer isso. Não precisa pagar academia nenhuma. Desce um ponto de ônibus antes e vai a pé para casa. Né? E são sugestões, né? Ou então, por que não? Você não merece de manhã você andar? Ou então, quando você chegar do serviço, você andar 40 minutos? Você não merece isso? Cuidar de você? O homem não tem o futebol, né, também? Não é? A mulher vai andar com as amigas. Pois é, exatamente. Ou andar sozinha, ou ficar pensando, mas tem que andar. Doutora, é possível prevenir a osteoporose ou outras doenças nessa fase da vida? É possível prevenir a osteoporose, é possível prevenir a doença cardiovascular, que é um infarto do miocárdio. Então, como eu falei, os cuidados, né? Evitar ver a pressão arterial, no caso do infarto do miocárdio, ver a pressão arterial, ver a gordura no sangue, como é que você está. É importante também fazer exercício. Então, o exercício é o gancho do exercício. O exercício serve tanto para melhorar o perfil, a parte da prevenção do coração, de doença do coração, como para prevenir a osteoporose. Né? Então, olha que beleza, o exercício serve, e além do que, melhora o seu bem-estar, porque você emagrece, fica bonitona, então é até melhor para você. Então, melhora psicológico. Melhora psicológico, aumenta a endorfina, te dá aquela alegria, você chega em casa, você aguenta tudo, você acha tudo alegre e feliz. Agora, além disso, o cálcio. Você tem que, para a osteoporose, você tem alimentos ricos em cálcio. Você procurar a tomar bastante leite e seus derivados. Então, é importante que você tome o cálcio, não na forma de comprimido, mas na forma do alimento mesmo. Eu conversei hoje aqui no Sintonia Saúde com a professora doutora Sônia Maria Rolim, professora da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, sobre anticoncepcionais e menopausa. Muito obrigado, doutora, por sua participação. O Sintonia Saúde e todos os seus ouvintes agradecem muito essa pessoa aqui muito querida por todos, que cedeu o seu tempo aqui no simpósio para conversar conosco. Muito obrigado, doutor. Espero tê-la aqui novamente. Quem agradece sou eu, porque eu acho que o papel do médico, além de atender pacientes, viu, Lucas Henrique? O papel do médico é também educador. Você tem o papel de educador. Então, eu acho que sempre que eu tenho essa oportunidade, eu acho muito importante o seu programa, muito importante o seu programa. Porque você está colaborando com todos, né? Você dando uma informação à população de cuidados básicos que você pode perfeitamente fazer. Então, esse programa é de utilidade pública e eu parabenizo muito a edição do programa e essa ideia, né? Essa sua proposta, né? Parabéns. Ok, doutora, muito obrigado mais uma vez por estar conosco. E por hoje é só, pessoal. Sintonia Saúde fica por aqui. Não se esqueça, aqui sua consulta é por nossa conta. E lembre-se, fique sempre sintonizado com a sua saúde. Até mais, pessoal. Até nossa próxima consulta. Você ouviu o Sintonia Saúde, o programa mais saudável da sua rádio. Não se esqueça, aqui a sua consulta é por nossa conta.